Aleluia, aleluia. A paz, igreja. Alguém feliz nessa casa? Hoje é dia de festa, nós celebramos. Como nosso pastor já disse aqui, foi um dia, uma manhã muito especial para nós. E principalmente, acho que tem muitos pais, mães que estão muito orgulhosos aqui dos seus filhos, né? E nós cremos que está nascendo uma geração poderosíssima em Deus para arrebatar essa cidade, para levar Jesus nos quatro cantos dessa terra. Nós cremos. Uma galerinha aí cheia da glória de Deus. Amém? Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com você nessa tarde, comecinho de noite, aqui em Londres, nessa tarde aí no Brasil, vocês que estão nos acompanhando. Nós estamos numa maratona de uma série de mensagens maravilhosas, 40 dias para a Páscoa, e hoje é o nosso 6º dia. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, que confia em nós e acredita no nosso ministério. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Sandro, da pastora Cris. Muito obrigado. É uma honra poder compartilhar a palavra de Deus aqui neste lugar. E nós estamos vindo já de umas séries maravilhosas que têm sido ministrado aqui nessa casa, sobre perdão, adoção, esperança, providência, tudo aquilo que Jesus derramou na cruz do Calvário. E é tão magnífico isso, porque se nós pudéssemos ter a compreensão do que Jesus estava passando naquele exato momento, eu acho que nós não suportaríamos a dor. Quantos aqui assistiram A Paixão de Cristo? E naquele filme, o autor do filme, o escritor daquele filme, Mel Gibson, ele foi tão profundo em detalhes. Eu acredito que ainda falta, né, um tanto do que foi realmente, porém já mexe com a gente. Imagine o seu Jesus, o meu Jesus, naquele momento, naquele exato momento, naquela cruz, sendo castigado, sendo açoitado, sendo humilhado pela minha culpa, pela sua culpa. E mesmo assim, mesmo sofrendo, mesmo estando ali, naquele momento de estresse, ele ainda não desperdiçou as palavras, mas antes disso, ele declarou e derramou sobre nós uma palavra profética. E eu aprendo que quando nasce uma palavra profética, ela tem que ser manifesta. Tira suas vestes de rei, ele se humilha, ele tira suas vestes de rei, suas vestes reais, e ele se veste no útero de uma mulher. E é tão interessante isso, porque quando nós falamos de maternidade, madre, a maternidade é derivada de uma palavra chamada matéria, e o Senhor se reveste de uma matéria, um rei se reveste de uma matéria para se tornar homem no nosso meio, para que nós possamos nos tornarmos filhos de Deus. E o mais glorioso de tudo isso é porque ele consumou toda o seu propósito na terra. Está feito. Hoje eu e você estamos aqui porque ele decidiu vir ao mundo para morrer por nós. E eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente. Eu vou usar um versículo somente fora do nosso slide, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha isso daqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21.
Olha o que a palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava ali em Corinto, e ele declara isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. E a palavra do Senhor nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na versão NVI, que eu gosto muito dessa versão, ele declara que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Agora preste atenção, a palavra tornou, no grego original, significa, o original da sua palavra é poeo, que significa um executor, alguém que faz, que executa, que planeja. Então Deus planejou, executou todos os nossos pecados em Cristo Jesus, para que nos tornássemos justiça de Deus. E a palavra tornássemos, no seu original grego, significa ginomé, que significa nascer para tal coisa, vir a existir. Então Deus Pai executa em Jesus Cristo todos os nossos pecados, para que nós viéssemos a existir. Então eu e você, nós só podemos existir porque os nossos pecados foram retirados e posto nele, porque ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos castigos. E por isso nós estamos aqui para celebrarmos a vida e a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. E essa sexta parte dessa série, nós vamos falar sobre rendição. Rendição significa se render, se doar, se entregar. Jesus, ele se entrega, ele se entregou no nosso lugar, por mim e por você. Ele não, nem por um minuto sequer, quando ele estava com um relacionamento, ele, o Pai e o Espírito, ele não questionou se daria certo isso. Ele não questionou se era realmente esse o plano perfeito. Ele sabia que isso iria dar certo. Ele sabia que hoje eu e você estaremos aqui porque nós cremos naquilo que ele fez por nós. Ele sabia já que nós existiríamos para um propósito. Por isso ele cumpriu o seu propósito. E em 1 Coríntios, nós podemos já ir lá para o slide. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A palavra do Senhor nos diz: mas nós, Paulo, mais uma vez, falando à igreja de Corinto, e ele declara: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Por que Paulo declara isso? Ele declara isso numa época onde eles estavam vivendo, onde toda a história grega, tudo que era envolvido naquela época, na igreja que estava em Corinto, era uma cidade de muitos negócios, muitos business, se acontecia ali naquela cidade. Então muitas pessoas entravam para comercializar e fazer as suas trocas. Então tinha muita influência dos gregos, muita influência da religião dos judeus. E quando os judeus estavam esperando, e aí até hoje alguns deles esperam, o Messias que irá ser revelado a eles, que já foi revelado a nós, eles esperam um rei que os tirem da escravidão, ou que os torne de novo ao poder, que os levem de novo a um reinado como era o reinado de Davi, de conquistas, de privilégios, de uma nação forte e poderosa. Enquanto isso,
os gregos associam essa nova lei, essa nova era com a sabedoria, porque para o mundo a Grécia é um símbolo da filosofia, da sabedoria humana. Então Paulo revela e declara a eles dizendo, é loucura para vocês isso. Mas ele, no versículo 24, Paulo declara, é loucura para vocês, talvez vocês não entendam o que Jesus está fazendo por nós, mas para nós é poder e sabedoria de Deus. A crucificação de Jesus é poder e sabedoria de Deus para as nossas vidas. E esse poder foi revelado na cruz e nos libertou. E quando Jesus estava naquela cruz, ele anunciou essas palavras, ele liberou essas palavras proféticas sobre aqueles que estavam ali e sobre gerações que viriam. E ele declarando, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus começa a olhar para aquelas pessoas que estavam ali, que eram próximas dele. Ele olha para sua mãe e declara, olha, agora esse é o seu filho. Filho, essa é a sua mãe. Cuide, zele. E Jesus começa a declarar palavras de poder e de autoridade e de sabedoria naquela cruz. E quando Jesus está nos seus últimos momentos, pendurado na cruz do Calvário, ele declara, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós começamos a compreender essa ênfase de que Jesus estava clamando ao Pai, por que ele tinha o desamparado naquele momento, é como se nós voltássemos alguns dias atrás e deparássemos com Jesus ali no Getsemane. E Jesus pede ao Pai, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E nós aprendemos aqui que, e é nisso que eu acredito também, é que Jesus não estava preocupado com aquilo que iria acontecer a ele. Ele já estava ciente daquilo que ele iria passar. Os profetas já haviam anunciado que nele não haveria formosura alguma, que ele estaria levando e carregando o pecado de toda a humanidade, que ele estaria sendo castigado pelos meus e pelos seus pecados. Ele já sabia das consequências que viriam, porém uma coisa que ele não queria abrir mão, e por isso ele se derrama na presença do Pai e declara, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, porque ele sabia que Deus e pecado não se combinam. Deus não tem relação com o pecado. Aonde Deus está, o pecado não pode estar. Aonde o pecado está, Deus não está. E o inferno, para quem não sabe, é simplesmente a ausência do seu Deus. Então, Jesus sabia que ele estaria carregando o pecado da humanidade naquele momento. Ele estaria pesado, não os dele, porque nele não havia pecado, mas os meus, os seus e de toda a humanidade. E naquele exato momento Jesus sabia que o Pai não poderia estar ali naquele lugar com ele. Só que Jesus, ele começa a lembrar e recordar e trazer à memória aquilo que lhe dava esperança, porque naquele exato momento onde ele estava sendo separado do Pai, naquele exato momento eu e você estávamos sendo ligados com o Pai novamente. No exato momento que ele estava dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste, Deus meu e Deus meu? Eu sei porque o Senhor me desamparou, porque agora o Senhor está trazendo de volta aquele que tinha se separado do Senhor. E enquanto Deus vira as costas para Jesus, ele vira o rosto e o rosto para mim e para você. Enquanto no momento em que Deus, ele vira as costas para o seu filho, ele vira o rosto para os seus filhos. Eu não sei se você pode se alegrar com isso. E nesse momento, quando Jesus declara, está consumado, está feito, it's done, it's finished.
Naquele exato momento a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de alto a baixo. O que isso quer dizer é que essa ação que foi rompida no mundo espiritual é algo divino, porque veio do alto. O véu se rasgou do alto a baixo e abriu-se de novo o acesso que eu e você podemos ter diante da presença de Deus. Antes eu e você, nós éramos separados de Deus por causa do pecado. Mas Jesus veio, se humilhou e se humilhou até a morte de cruz. E por causa dele, eu e você, nós estamos aqui e celebrando pessoas que estão sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pessoas que estão nascendo de novo para uma nova vida, uma nova história, porque Ele já fez. Eu e você, nós podemos pensar no dia de amanhã, porque Ele já fez. Hoje, eu e você, nós podemos ter esperança de um dia melhor, esperança que a cura virá sobre nós. Hoje, eu e você, nós podemos clamar e dizer: Senhor, venha, cura, liberta, porque Ele já fez. Hoje eu e você, nós podemos acessar a Deus a qualquer momento, a cada instante, porque Ele já fez. Ele tornou possível o acesso ao Pai. Aquilo que o homem entregou nas mãos de Satanás, Jesus veio e morreu uma morte cruel. Ele morreu e tomou das mãos de Satanás essa autoridade sobre a morte de novo. Então Ele já fez. Nem a morte, nem o inferno, nem as potestades, nem o porvir, nem as coisas que são do alto, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus. Por isso nós nos alegramos, celebramos ao Senhor. Você crê que você pode viver dias melhores? Acho que só 2 crê, não sei se eu estou sendo muito compreendido aqui. Você crê que você pode viver dias melhores? Você crê nisso? Você crê que você pode viver coisas melhores? Ou já está bom para você? Já está bom para você? Não? Você crê que amanhã pode ser melhor do que hoje? Você crê que seus filhos podem ser melhor que você? Você crê que a próxima geração irá revelar a Deus mais do que você está revelando a Deus nesse momento? E nós podemos crer, porque Ele já fez. Ele já fez. E quando Jesus Ele se entrega ao Pai, em João 19:30, Ele declara, Jesus disse em alta voz: está consumado, acabou. E Ele entrega o seu Espírito ao Pai. Essa palavra consumado, no seu original é teló, tetelestai, finished. E quando essa palavra na sua origem, ela quer dizer por completo. Foi feito por completo. Não precisa acrescentar absolutamente nada. Não precisa melhorar em nada aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Não precisa. Nós iremos celebrar daqui a alguns dias a Páscoa. Nós iremos celebrar aquilo que Jesus fez por nós. E é tão interessante isso que não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver com ovo de Páscoa, de chocolate. O que tem a ver é porque antes nós éramos escravos e hoje nós somos livres. Para os judeus, um significado gigante, porque eles viviam em escravidão, viviam em um lugar de escravidão, viveram por escravidão por 400 anos. E chega um momento que Deus fala: eu vou libertar o meu povo das mãos de Faraó. E Ele levanta um homem chamado Moisés, leva até ao Faraó e declara aquilo que ele iria fazer. E na última praga, onde os primogênitos eram levados, Deus manda que Moisés declarasse ao povo,
diga que pegam, cada família pegue um cordeiro sem mancha, perfeito, novo, e o sacrifiquem. E o sangue desse cordeiro eles irão passar nos umbrais das portas. E o anjo da morte, quando ver aquele sinal, não irá passar nessa casa. E quando o nosso cordeiro pascual, o perfeito, ele não veio simplesmente para nos livrar da escravidão. Ele veio para nos dizer e declarar agora, a partir de agora, se você quiser, se você desejar, eu quero ser Senhor sobre a sua vida, Senhor e Salvador. Eu não quero simplesmente te livrar da escravidão, eu quero ter relacionamento com você. Eu quero viver coisas novas com você. Eu quero fazer parte da sua história. Eu quero fazer parte das suas conquistas. Eu quero fazer parte daquilo que você está vivendo, daquilo que você está sofrendo. Eu quero estar junto, eu quero te ajudar. Eu quero viver intensamente com você cada instante. E quando o sangue do Cordeiro é derramado na cruz do Calvário, aquele que crê será salvo. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é isso: creia na ressurreição, apesar dos sofismas na mente. Você crê nessa ressurreição, você crê nesse Senhor, você crê nesse Jesus ressurreto. Vários momentos a palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscita, alguns não o reconheceram. 2 homens a caminho de Emaús estavam ali. Jesus vai até o encontro deles e começa a conversar com eles o que aconteceu. E eles falam: você não sabe o que está acontecendo com o nosso povo? Você não sabe das últimas notícias que estão acontecendo? E Jesus começa a conversar com eles. E no momento que Jesus se assenta para comer com eles, e a palavra de Deus diz que foi quando Jesus repartiu o pão, aí eles reconheceram: o quê? Esse é aquele que estava na cruz e agora está sentado aqui conosco, comendo conosco. Tomé não conseguia crer. Ele queria ver, ele queria ter algo palpável, ele queria ter alguma coisa que ele pudesse ver para crer. E Jesus se apresenta a eles naquele momento, e ele diz a Tomé: Tomé, vem, toca nas minhas marcas, naquilo que fizeram comigo. Pode tocar, Tomé, pode tocar. E a partir desse momento Tomé declara, fala: tu és Deus. E Jesus disse: agora porque vê, você crê? Felizes são os que não viram e creram. Alguém viu aqui Jesus sendo ressurreto? Não? Eu não vi. Alguém crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Alguém crê que Ele está vivo, está sentado à destra de Deus, à destra do Pai? Você crê nisso? Então você pode se considerar uma pessoa feliz, porque o seu Jesus, o meu Jesus declarou: felizes são aqueles que creem, porque não viram, mas creram. Escute isso: quando Moisés sobe ao monte para receber os sinais, para receber os mandamentos de Deus, e ele fica ali por alguns dias, e o povo começa a pressionar Arão, e ele fala: será que o que aconteceu? Moisés nos trouxe aqui para morrer, o que nós iremos fazer? E Arão tem uma brilhante ideia, como eu e você às vezes temos, e fala para o povo reunir todas as coisas, todas as joias, ouros, e eles constroem um bezerro de ouro para adorar. E eles diziam,
E Arão dizia: este é o seu Deus que livrou vocês do Egito. Eles queriam alguma coisa que eles pudessem ver, alguma coisa que eles pudessem tocar, algumas coisas que eles pudessem ter um sentimento de proximidade física. E Deus declara para Moisés: Moisés, desce rápido, porque o povo está louco. E o que Deus declara para Moisés naquele momento é: Moisés, talvez enquanto você estiver comigo no monte, quem está no pé do monte pode estar louco, mas pode descer, porque eu serei contigo, e você irá revelar na sua face a minha glória. Então, o que Jesus quer declarar na sua vida hoje, na minha história hoje, na sua história hoje: o mundo pode estar uma loucura, mas se você crer em mim, se você crer em mim, então pode ir anunciar aos loucos, porque eu sou sabedoria e poder de Deus. Se você crer em mim, será salvo. Então o que eu quero te animar aqui nessa tarde, o que eu quero te animar aqui nesse lugar, nesse momento, é que não perca a fé que você tem em Deus. Não perca por nenhum instante essa fé na revelação do Filho de Deus na cruz do Calvário. Escute, quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus, está consumado, Jesus morre, e ele, tendo autoridade governamental, política, naquele lugar, ele pede, e Pilatos não tem como negar o seu corpo, o corpo de Jesus. Ele vai e sepulta Jesus na sua sepultura. E os sacerdotes, os fariseus, declaram a Pilatos para vigiar aquele lugar, porque talvez poderia que alguém viesse de noite e roubasse um corpo de Cristo, para declarar que ele havia sido ressuscitado. E ali estavam 2 soldados romanos, uma pedra fechando o túmulo. Mas passou-se sexta-feira, passou o sábado, e no domingo pela manhã eu não sei o quanto a ressurreição de Cristo é importante para você, o quanto você celebra essa ressurreição, mas a palavra de Deus que diz que no domingo pela manhã a pedra foi removida. A pedra foi removida. Deixa eu dizer algo para você aqui nesse lugar. Eu tenho para mim, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscita, ele entra em lugares sem precisar abrir a porta. Ele está em um ambiente e de repente ele já está em outra cidade em um piscar de olhos. E a palavra de Deus diz que ele aparece para muitos, porque ele ressuscita com o seu corpo glorificado agora. Então, para que ser removida a pedra se Jesus não precisasse que ela fosse removida? A pedra foi removida para que eu e você pudéssemos entrar no túmulo e testemunhar: o túmulo realmente está vazio, ele não está aqui. E o anjo declara às mulheres que foram àquele lugar para terminar de perfumar o corpo de Cristo. E o anjo declara: mulher, por que você procura entre os mortos aquele que vive? Porque você está procurando um lugar errado, aquele que está vivo. Você não creu naquilo que ele falou, que iria ressuscitar. Ei, se você não crê nessa palavra, hoje eu quero te pedir, dê um espaço para Deus se revelar a você nessa noite. Se talvez por algum instante você tem uma dúvida da ressurreição de Cristo, eu quero te convidar a se livrar dessas armas, a se livrar desse armamento que você carrega, dessa couraça que você carrega. Se abra para o Espírito Santo de Deus e deixa Ele se revelar na sua vida nesse lugar, nessa tarde. Creia no Senhor, Ele está vivo, Ele está vivo. Aleluia. Deus é maravilhoso. A segunda coisa que nós aprendemos é: mantenha sua fé firme diante das
instabilidades. Mantenha sua fé firme diante das instabilidades. Hoje nós estamos vivendo algo que nenhum de nós passamos aqui. Eu estava lendo essa semana relatos de como foi a Segunda Guerra Mundial, de como foi cruel, tantas tragédias, mortes. E foram anos de guerra. Não foram meses, dias, foram anos. 6 anos de guerra. E eles viveram aquele tormento que só eles podem testemunhar como foi. Hoje, eu e você, os nossos filhos, alguns dos nossos filhos nasceram no que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia. Alguns estão vindo, estão sendo gerados em meio a essa pandemia. Alguns ainda virão e só saberão o que passaram através daquilo que os pais irão dizer. Porém, uma coisa nós podemos dizer: nós vencemos a pandemia, as frustrações do mundo, aquilo que as notícias disseram que não teria mais jeito, não teria mais solução. A igreja não parou de crescer, a igreja continua crescendo, não importa as circunstâncias, não importa aquilo que vem. E a palavra do Senhor diz que é porque nós podemos passar isso, porque estamos alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo. Eu e você estamos alicerçados em uma rocha que é estável. E é interessante dizer que Deus não é instável, no modo de dizer que Ele não se move, que Ele é um Deus... aquele que senta e não faz nada, aquele que está em um só lugar, que não pode se mover. Não, muito pelo contrário. Nós podemos dizer que nós estamos alicerçados numa rocha, que aonde nós estivermos, essa rocha se estará. Aonde nós formos, estaremos alicerçados nessa rocha, porque o nosso Deus é um Deus de movimento. É um Deus de movimento. Aonde você vai, aonde a sua família está, no Brasil, na Espanha, na Escócia, Danzameira, aonde você estiver, se você estiver alicerçado na rocha, você é inabalável, porque essa rocha é inabalável. Essa rocha onde você decidiu construir o seu alicerce, ela é inabalável. E porque ela é inabalável, você se torna inabalável nele. E nós podemos ler Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Eu quero ser bem rápido aqui. E a palavra de Deus diz: cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Deus, o nosso Jesus, Ele não declarou que ia ser fácil. Muito pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Não, por favor, me ajudem, por favor. Quem venceu o mundo? Não, é Ele mesmo, pode falar, sem medo, tá certo, né? Não é pegadinha não. Quem venceu o mundo? Aonde você está alicerçado? Pode falar o nome dele. Quem venceu o mundo? Aonde você está alicerçado? Quem pode te abalar? Quem pode te abalar? Que circunstâncias podem te abalar? Aquele que venceu o mundo é o seu alicerce. Aquele que venceu o mundo é a sua vida. Aquele que venceu o mundo é a sua verdade. Aquele que venceu o mundo é o seu caminho. Ei, escute isso. Muitas pessoas estão vindo com uma tal de não existe verdade absoluta, não é, agora tudo tem o seu caminho. Escute isso. Verdade não é um fato, verdade não é alguma coisa, verdade é uma pessoa. Verdade, ela tem nome, e ela se chama Jesus Cristo. Ele é a verdade. Então, se você estiver alicerçado nessa verdade, a sua fé é inabalável. Continue
caminhando de fé em fé, de glória em glória. O Senhor tem muita coisa para fazer na sua vida. Se alguém recebe, levante as suas mãos aos céus. Se você crê que Deus tem muito para fazer na sua história ainda, receba neste lugar, nessa noite, aqui nessa tarde, onde você estiver na sua casa. Receba, Deus está fazendo. Ei, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Nós estamos vivendo coisas extraordinárias no meio dos jovens dessa igreja. Você pode aplaudir a Deus pelos jovens dessa casa? Tem jovens testemunhando que estão pregando nas suas escolas. Tem jovem testemunhando que Deus está fazendo coisas que estão sendo reveladas no nosso meio. Tem jovens testemunhando porque eles decidiram se render àquilo que Jesus já se rendeu. Tem jovens que estão vivendo, experimentando coisas extraordinárias em Deus, porque creem nesse Jesus que é um Jesus ressurreto. E se você não sabe, pai, mãe, louve ao Senhor. Se o seu filho não está aqui ainda, nós estamos orando pelo seu filho. Se o seu filho não está aqui ainda, é questão de dias e o Senhor irá fazer. Se o seu filho não está aqui ainda, eu profetizo sobre a vida do seu filho. Eu profetizo sobre a vida do seu primo. Eu profetizo sobre a vida da sua filha. Eu profetizo sobre a sua família. Eu profetizo sobre esse adolescente que está perdido. Ele irá ter um encontro com o Senhor, assim como Paulo teve. Ele irá ter um encontro com o Senhor e jamais irá sair dos caminhos de Deus novamente. Deus está fazendo, porque já foi feito. Deus está fazendo aquilo que já foi feito. Agora é só o processo daquilo que já foi feito. Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Jesus já conquistou a sua vitória. Jesus já conquistou a sua família. Jesus já conquistou o testemunho do seu filho, da sua filha. Jesus já conquistou o seu testemunho. Essa criança que não iria nascer, eu declaro que ela irá ter vida e vida em abundância. Essa criança que não iria nascer, eu declaro que ela irá ser um profeta de Deus nessa terra. Terceiro, caminhe na perspectiva da vitória já conquistada na cruz. É exatamente isso que nós estamos pregando aqui. Caminhe como se já tivesse conseguido. Eu tenho orado para Deus, eu mudei a minha perspectiva de oração. E de alguns dias para cá eu tenho conversado com Deus aquilo que eu irei fazer com aquilo que ainda não chegou. Eu tenho falado para Deus, eu vou comprar assim, porque eu sei que dessa forma o Senhor vai abençoar tal pessoa e vai revelar a sua palavra a ela. Senhor, e nem aconteceu ainda. Eu tenho mudado a minha perspectiva de fé em Deus, porque eu já sei que já foi feito. É questão de dias. É questão de dias, é questão de horas. Pode ser hoje à noite, pode ser agora. E pode ser agora que a salvação chegue na sua casa. Pode ser hoje que a salvação chegue no lugar onde você está orando, lá no Brasil, numa cidade que talvez ninguém conheça, mas você está aqui intercedendo por essa pessoa. Pode ser hoje. Pode ser hoje isso que você está pedindo. Caminhe na perspectiva. Caminhe crendo que Deus já está se movendo. A palavra do Senhor diz que quando Deus, antes de declarar para existir as coisas, Gênesis capítulo 1, antes dele declarar que haja luz, que haja separação das águas, que haja firmamento, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele pairava sobre as águas. Ei, deixa eu te dizer algo nessa noite. Enquanto Deus já declarou sobre a sua vida a palavra, o Espírito de Deus está pairando sobre a sua vida. Ele está em movimento. Pairar quer dizer movimentando-se sobre você. Ei, Ele está movimentando sobre a sua vida, porque Deus está falando. E quando Deus fala, o Espírito de Deus faz. Quando Deus fala, o Espírito de Deus, Ele executa aquilo que Deus fala. E hoje você tem livre acesso.
Hoje você tem livre acesso. Hoje você pode dobrar os seus joelhos. Hoje você pode levantar as suas mãos aos céus e declarar: Pai, eu entro na sua presença. Ou melhor, eu não quero sair da sua presença, eu quero permanecer na sua presença, porque eu preciso e dependo de ti. E isso pode fazer com que você viva coisas extraordinárias, porque Deus já fez. E muitos pregam um evangelho que é necessário. Muitas religiões, todas as religiões que nós conhecemos no mundo, a única que precisa de que identifica que é necessário um Salvador, que não é pelos seus feitos, que não é pelas suas obras, que não é por aquilo que faz, é o cristianismo. Se você pegar o islamismo, você vai ver que eles precisam fazer boas coisas para cobrir as coisas más. Eles precisam pagar com o bem para cobrir aquilo que ele fez mal. Então é uma forma de pagamento que eles precisam fazer para adquirir uma vida aonde eles querem entrar. Só que o cristianismo é a única religião que precisa, que entende, que compreende, que crê que é só por uma pessoa que eu posso fazer, que eu posso conquistar, que eu posso ser amado, que as coisas podem ser reveladas na minha vida. Enquanto o mundo e as religiões dizem faça, e eles classificam isso, porque você precisa fazer para ter, você precisa fazer para adquirir, você precisa fazer para conquistar, você precisa fazer. Enquanto isso, Jesus está falando para mim e para você: já foi feito, já foi feito. Já foi feito. Eu já fiz todas as coisas pensando em você. Eu já fiz todas as coisas pensando no seu futuro. É só você se aproximar de mim, porque eu vou te revelar aquilo que eu já fiz. Como que eu faço então? Se aproxime de Cristo. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Mas o problema é que nós paramos aí, porque o versículo seguinte diz que: mas aquele que o Espírito de Deus se revelou todas essas coisas. E escute, se o Espírito de Deus habita dentro de você, Deus quer revelar a você aquilo que seus olhos não viram ainda, aquilo que seus ouvidos não ouviram ainda, aquilo que jamais chegou ao seu coração. Ele quer se revelar a você, e Ele quer fazer isso hoje, não é amanhã, não é daqui a algumas horas. Ele quer fazer isso agora, right now. Se você crê nisso, coloque de pé. Nós já iremos encerrar. Deus é maravilhoso. Quantos creem nesse amor incondicional? Jesus morreu na cruz por mim e por você. Eu não sei se você estava nessa manhã ali na matriz, mas eu quero terminar como foi terminado lá nessa manhã, que é poderosíssimo e é tão verdadeiro isso, que uma história diz. Quantos conhecem aquela história? Eu lembrei na hora de que você brincava, talvez o seu avô brincava com você. Não sei se você é tão novo assim igual eu, que ele brincava assim: cadê a água que estava aqui? O boi bebeu, cadê o boi? Né? Para ele fazer cosquinha em você. Quem viu? Deixa eu ver quantos anos você tem. Quantos conhecem essa história? Existe uma outra história que é reveladora. Alguém diz: quem é mais forte? Quem é mais poderoso? Talvez o ferro. O ferro tem muito poder, é muito forte, mas se vem o fogo, derrete o ferro. Quem é mais forte agora? O fogo.
Agora o fogo é muito poderoso. Mas vem a água e apaga o fogo. Quem é mais forte agora? A água. A água tem poder. É a água que tem poder. Mas vem o sol e aquece a água evapora e some. Então nós entendemos que agora o sol tem poder. O sol é poderosíssimo. Mas vem as nuvens e tampa o sol, e não há mais claridade, não há mais luz. Então agora nós entendemos que as nuvens são poderosas. Mas vem o vento e sopra e manda as nuvens para longe, e as nuvens se desfazem. Então o vento é poderoso. Não, mas então aí surgem as montanhas, e os ventos batem contra as montanhas e não tem mais acesso a outro lugar. Eles morrem ali. Então as montanhas são poderosas. Não, então vem um homem e ele começa a nivelar todas as montanhas, e começa a planar toda a terra. Então o homem é poderoso. Aí vem a morte e destrói o homem. Vem o Covid, vem as guerras. Então a morte é poderosa. Só que daí vem Jesus, aquele que venceu a morte e o inferno, tirou das chaves do diabo a chave do inferno e da morte, tirou das mãos do diabo a chave do inferno e da morte. Ele tem todo o poder em suas mãos. O poder está em suas mãos. Ele venceu a morte não pôde encontrar pecado nele. O preço do pecado é a morte, mas a morte chegou nele e declarou: nele eu não vejo pecado. Ele me venceu. Eu não tenho poder sobre a vida dele. O nosso Jesus venceu a morte. E se você puder celebrar a Ele por isso, ei, se você quiser fazer isso, faça com excelência. É Ele quem fez. É Ele quem fez. O véu tu já está feito. It's done. It's finished. Ele fez. Os céus te adoram. Aleluia. Proclamando a glória. Pois ressuscitaste, vivo está. És invencível. Declare isso. Inigualável. Hoje pra sempre reinará. Pois Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Escute. Poderoso esse nome. Se você quiser hoje aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não só Salvador, mas Senhor da sua vida, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos aqui. Se você quiser fazer isso hoje, Ele está te esperando de braços abertos. Eu não vou te chamar aqui à frente, respeitando todas as normas, mas eu quero te conhecer. Eu não consigo ver nada lá no fundo, mas se alguém estiver aí, conseguir identificar alguém que quer aceitar a Jesus, ou se você está na live nos assistindo, coloque nos comentários o seu nome dizendo: eu quero. Temos uma pessoa lá no fundo. Temos uma pessoa lá no fundo. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui hoje. É porque nós cremos na salvação. Nós cremos no Deus que já fez por nós. Se tiver mais alguém, levante a sua mão. Se você está aí no chat, comente, coloque o seu nome. A salvação está chegando. Esse é o ano aceitável do Senhor. Ele está fazendo. Enquanto o louvor adora ao Senhor, coloque o seu nome aí. Levante a sua mão se você estiver aqui. A morte venceste, o véu tu rompeste. Adore o nome do Senhor. Agora está. O céu te adora.